meu coração, vamos uma super aula aí para você detonar no vestibular e no Enem, uma aula sobre a vegetação brasileira. Lembre-se sempre, a vegetação ela é o espelho do clima. Como assim, Marcelo? Aluno irado, a parada funciona da seguinte forma. Então, em clima chuvoso, úmido, quente, teremos uma vegetação arbórea. Se o clima é quente e seco, uma vegetação já arbustiva, adaptando ao clima. Numa vegetação arbustiva, por exemplo, ela libera as folhas para dificultar a evapotranspiração. Numa área onde chove bastante, ela não tem essa necessidade de liberar as folhas. E assim nós vamos saber e vamos entender. A aula de vegetação, você vai associar diretamente a nossa aula de clima. Vamos lá então, aluno irado, aprofundar sobre os 8 principais biomas, os 8 principais tipos de vegetação, do território nacional. Então nós temos a floresta amazônica, que é a maior, nós temos a Mata Atlântica aqui pelo litoral, muito desmatada, nós temos o manguezal colado no litoral, aí também bem impactado, principalmente pela especulação imobiliária. A região de Campos, que tem no sul do Brasil, uma área grande, com grande concentração de campos, porém temos em outras áreas, nós vamos ver isso na aula de hoje. O Pantanal, uma vegetação complexa, lá no Mato Grosso do Sul, a Caatinga, que é o único bioma exclusivo do Brasil, a Mata das Araucárias, que é o bioma mais desmatado do Brasil, e por último o Cerrado, típico da área central. Beleza? Vamos começar por qual, Marcelo? Pelos florestais. Para ser florestal, tem que ter a umidade. Beleza, segue lá. Floresta amazônica é o primeiro. Localização. Ela está, claro, na América, ela está dentro do bioma de floresta tropical, Ela está presente aí na América do Sul, ela só não está presente nos países latinos, Paraguai, Argentina, Uruguai e no Chile. Nos demais países ela se encontra aí presente. Das suas características, Marcelo: heterogênea, latifoliada, densa, higrófila, ombrófila, perenófila com plantas epífitas. Traduz, Marcelo. Vamos traduzir. Heterogênea, várias espécies. Latifoliada, folhas grandes e largas. Clima quente e úmido, não precisa economizar água. Densa, mata fechada, uma árvore coladinha na outra. Higrófila, vegetação que vive em locais úmidos, diferente de hidrófila. Hidrófila com D, plantas que vivem na água. Ombrófila, muita chuva umedece, que é diferente de umbrófila com U. Umbrófila, vegetação que vive na sombra. Perenófila, sempre verde. Cai a folha, nasce outra, cai a folha, nasce outra. Então ela fica verde o ano inteiro. Possui plantas epífitas. São plantas que as suas raízes não se fixam no chão. Se fixam em tronco, como orquídeas e bromélias. Beleza? Vamos lá, continuando. Aqui, olha que imagem interessante, imagem 3D. Tem que ir para 3D? Bota aí para você ver que loucura que é essa imagem aqui, um programa sofisticado que eu vi chamado Paintbrush. Vamos lá, continuando. Aqui o Planalto das Goiânias, os pontos mais altos. E aqui toda a parte das unidades, É uma vegetação estratificada, em estratos. Então nós temos a primeira área chamada Igapó, a área alagada da floresta amazônica. A segunda área é a área de várzea, a área sujeita a alagamento. E terceiro, a terra firme, a área formada por baixos planaltos. Beleza, vem comigo agora, olha aqui nos meus olhos azuis, tá vendo meu azul marinho? Aí tu vai ver assim: pô, Marcelo, o sol da Amazônia, ele é good ou ele é bad? O solo da Amazônia ele é muito bad, é um solo pobre. E muita gente vai ser, porque, aquela vegetação densa, heterogênea, com grande variedade, como é que o solo é pobre? Vem comigo na imagem de por que o solo é pobre. Beleza, estamos aqui. Olha aqui, nós temos um perfil, isso aqui é de uma questão que eu tirei. Qual desse perfil aqui que você acha que simboliza o solo da Amazônica? Obviamente é o perfil 3, tá? O perfil 1, perfil 2 e o perfil 3. O 2 é a Caatinga e o 1 é o Cerrado. O 3 aqui nós temos matéria orgânica, uma grande camada e bastante rocha alterada. O solo lá é o solo do tipo lixiviado. O que é isso, Marcelo? Acontece o processo de lixiviação. Como chove muito, acima de 2.500 milímetros, a chuva bate, quebra os minerais e leva esses minerais para as partes mais profundas ou para o rio Amazonas. Beleza? Então lembra que o solo desse domínio é um solo pobre. Marcelo, eu quero saber mais. Vai ter uma aula exclusiva, uma aula extra para você, aluno do pré-vestibular e do Mastermed, sobre a floresta amazônica. Vamos seguir lá. Aqui nós temos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados do Brasil. Nesse mapa você vê em amarelo a vegetação original, a mata original, e em verde o que sobrou. Então praticamente dizimaram, acabaram com essa vegetação. As ONGs e os órgãos oficiais, eles acabam falando que temos de 5 a 7% apenas dessa vegetação.
Vamos à característica. Então ela é igual à Amazônia, é uma floresta tropical. O bioma de floresta tropical é heterogênea, latifoliada, densa, higrófila, ombrófila e perenófila, com plantas epífitas. A diferença está no solo. O solo desse bioma é um solo fértil. Ah, é, Marcelo, é muito fértil. Tivemos ali, lembra da nossa aula de geologia, um derramamento basáltico que deu origem ao solo vulcânico, dando origem à terra roxa. O solo é muito utilizado no ciclo do café, né? No ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil, beleza? Então ele foi muito utilizado, sim, nos ciclos econômicos, e isso é um dos motivos do desmatamento aí dessa vegetação. Vai lá, Marcelo, aqui toda a parte que envolve o motivo, que além dos ciclos econômicos, nós temos a urbanização, né? Olha aqui onde nós estamos falando do bioma. Então nós temos aqui o mapa do Brasa, aqui nós temos a maior concentração populacional, coincide a área dessa vegetação. Então, os ciclos econômicos, o ciclo do Brasil acabou, o ciclo dos minérios ajudou a desmatar também, o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do café ajudaram a desmatar, associado, claro, à ocupação da população. Então, tu vê o que era e o que ficou, e o desmatamento ali, obviamente, reduziu porque sobrou pouca coisa. Vai lá, Marcelão. Araucária, aluno irado. A araucária, essa sim, é a vegetação mais desmatada do Brasil. De todas, é a mais desmatada do Brasil, tá? Então nós temos aqui bonitão para você o local da araucária, né? Típica do sul do Brasil, das áreas de Planalto. Característica heterogênea, porém com uma pequena variação. Já vi algumas questões vestibular falando assim, ó. A araucária é parcialmente homogênea. Sim, quando eu falo da araucária, o aluno lembra dessa árvore, que é o pinheiro do Paraná, o pinheiro angusticifoliado é o nome dele. Porém, a araucária, a floresta araucária, não é só formada por esse pinheiro. Nós temos erva mate, nós temos imbuia, nós temos cedro, dentre outras espécies. Porém, existe uma pequena variação, então ela não é homogênea, ela não é só um tipo, é heterogênea com uma pequena variação. Beleza? Ela é ombrófila mista, ombrófila muito úmida. Mista, Marcelo, mista que tem angiosperma e gimnosperma, né, que produz lá a fruta e a semente. Ela tem as folhas mais finas, a maior parte delas, as folhadas, e elas ficam verde o ano inteiro, ela não fica sem folha, então por isso ela é perene, típica de Planalto, com solo fértil. Galera, desmataram como? Essa vegetação, aluno irado, ela sofreu muito primeiro a construção de uma ferrovia que ligava, né, o extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, até São Paulo. Então a empresa que foi construir, ela desmatou 15 quilômetros para cada lado, e assim foi acabando com esses grandes pinheiros. Várias madeireiras depois surgiram, acabando mais com essa vegetação, né, dando assim um grande impacto ambiental. Nós temos, obviamente, também a prática agrícola, né, também ajudou a desmatar essa vegetação. Vamos lá, galera! Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma vegetação secundária, ou seja, ela não é típica do nosso território. Nessa área era uma área de transição, que nós tínhamos o que, Marcelo? Nós tínhamos ali Caatinga, nós tínhamos Cerrado e nós tínhamos Amazônia, a floresta amazônica. Eles desmatam e plantam coqueiros, e hoje movimenta a economia dessa região, principalmente com o óleo do Babaçu e a cera de Carnaúba, presente em 2 estados, aluno irado. Presente aonde, Marcelo? Maranhão e Piauí. Segue lá, vamos lá. Vegetações arbustivas, Cerrado e Caatinga. Começamos aí para você com o Cerrado. O Cerrado ele é uma vegetação classificada no bioma como a savana. É igual à savana, é a savana brasileira. Tem a mesma característica. A diferença do Cerrado para a savana são os animais, claro, que habitam, mas a característica é a mesma. Uma muito importante, além de ela ser arbustiva, ela é uma vegetação tropófila. Pô, Marcelovski, versão ucraniana, o que é vegetação tropófila? É uma vegetação adaptada ao clima semiúmido, ao clima chuvoso e seco, com 2 estações. Então o clima ele é assim, ó, chove, não chove, chove, beleza? Esse é o climograma. Então é adaptado a essas 2 situações. Então assim ela é uma vegetação tropófila. Ela tem a casca grossa, os galhos retorcidos e as raízes longas. Beleza, unirado? O solo é pobre. Ah, é, Marcelo? É muito pobre. Qual é o nome? Laterítico. O solo laterítico é um solo que tem uma concentração de minerais. Aí o aluno irado pensa assim, né? Ah, Marcelo, mas como é que tem lá muita plantação de soja, cana-de-açúcar naquela região centro-oeste? Obviamente, essa plantação começa a partir da década de 60, 70, quando o Brasil cria a Embrapa, na década de 60, toda a Revolução Agrícola, aprendem a corrigir a acidez do solo, com calcário, dentre outros fertilizantes e produtos,
e a galera sai aí do sul e sudeste e debanda para a região centro-oeste para cultivar ali, também para extrair a madeira e também para criar gado, beleza? Então é um solo pobre. Algo importante, olha essa imagem aqui, tá? O cerrado ele é arbustivo, porém nós temos áreas com árvores maiores, são conhecidas como cerradão. Então nós temos desde o cerrado, o cerradão, então é uma vegetação formada por arbustos esparçado por gramínea amarelada. Porém existem sim árvores maiores, beleza? Algo interessante, né? Uma das vegetações mais matadas, nós temos aqui o motivo, a agropecuária e as carvoarias como um grande motivo. E aqui aparece uma palavra interessante para você, que é chamado hotspots. O que é isso, Marcelo? Hotspots? Galera, esses pontos quentes, essas panelas quentes que nós temos aí, foram os ambientalistas que classificaram 34 no mundo e 2 no Brasil. Um deles, o Cerrado. O outro, já falei, o bioma. Qual é? A Mata Atlântica. São os 2 biomas ameaçados de extinção, que são os 2 hotspots do Brasil. Beleza? Segue lá, galera. Caatinga. A caatinga, alondeirado, ela é exclusiva do Brasil. Ela só tem no Brasil. O nome caatinga significa mata branca, ou seja, sem folhas. Ela não é sempre sem folhas. No verão desse clima, vou fazer aqui o climograma, né? Ó, vou apagar aqui para você, o meu apagador preferido, que é a minha mão. Então nós estamos falando desse bioma aqui, ó. E o climograma como é que é? O climograma é assim, ó. Chove no começo do ano e depois não chove. Por que isso acontece, alondeirado? Porque quem leva a chuva é a massa equatorial continental, para cá, por aqui, por esse lado, porque aqui tem o Planalto da Borborema, beleza? Lembra do nosso aula de relevo? Então no verão ela está forte, leva chuva, chove. Depois ela perde as forças, não consegue chegar, virando esse clima seco. Então nesse momento seco, a caatinga fica sem folha, porque ela não é burra, ela é esperta. Quando ela vê que para de chover, ela libera as folhas para dificultar a evapotranspiração. Então ela é xerófila. O que é xerófila? Planta que armazena água de clima árido ou semiárido. Ela é acicofoliada, tem as folhas finas para dificultar a evapotranspiração. As folhas caem, então ela é caducifoliada, beleza? Tem espinhos e o solo, devido à baixa pluviosidade, ele é um solo pobre, um solo pedregoso. Tem minerais, sim, gneiss e calcário, porém falta o intemperismo. O intemperismo é pouco, tem pouco intemperismo, então o solo é um solo pedregoso. Tranquilaço, olha que imagem, caatinga na época da seca e caatinga na época da chuva, beleza? Motivo de desmatamento da caatinga: a questão da agricultura de subsistência, da lenha ali, dos fogões a lenha e também a extração mineral ajudam a desmatar esse bioma. Pantanal, alondeirado. Pantanal, típico da região centro-oeste, né? Então é um bioma que no Brasil está apenas 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma vegetação complexa. Dentro dele nós temos Amazônia, Cerrado, campos, plantas aquáticas, matas ripárias, várias espécies, tá? E ela está dentro da maior planície alagada do mundo. O Pantanal vem sofrendo muito também com a prática da agricultura, com a cheia dos rios, processo de assoreamento, que está, na época das cheias, ampliando, dificultando assim, né, tanto a criação de gado como a produção agrícola em algumas áreas do Pantanal. Também lembra o Pantanal, alondeirado, tem um dos maiores, né, uma das maiores biodiversidades, né, do mundo. Beleza. Nós temos vegetação de campos. Campos é uma vegetação herbácea formada por gramíneas. E campos a gente divide para você em 4 tipos: campo sujo, campo limpo, campo de leia e campo de altitude. Campo sujo, gramíneas com pequenos arbustos. Campo limpo, apenas gramíneas. Campo de altitude, que dão nas áreas mais elevadas. E campo de leia, lá no norte do Brasil, os campos alagados devido à alta pluviosidade. Em áreas de campos, são muito utilizadas para pecuária, beleza? Mas a maior área de campos fica no sul do Brasil, aí na região do Rio Grande do Sul. Aluno irado, vamos ter aí outras aulas de bioma brasileiro para aprofundar. Você vai ver a aula da Amazônia, dentre outros biomas aí, beleza? Espero que você tenha entendido bem. Até o nosso próximo encontro, aluno irado. Vamos lá!